Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Danilo Baião! Tudo bem com você, Alô, Danilo? Paulão! Alô, Danilo! Alô, Danilão, Paulão! Tudo seja bem? muito bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater mais um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Danilão, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 25 de agosto de 2023. Ô, Paulão, prazer estar aqui com você. Olá a todos. Eu falo de Belo Horizonte. Ah, que beleza. Danilo, Danilo e ouvintes e espectadores aqui do YouTube também. O Danilo Sim. já participou do episódio 22 do podcast Outra Visão há quase 3 anos. Danilo, a nossa entrevista, primeira entrevista, foi em 24 de setembro de 2020. E, pessoal, a entrevista com Danilo é uma coisa maravilhosa. Foi uma entrevista sensacional que eu tenho muito carinho e que, ó, Danilo, eu já ouvi várias vezes a entrevista. E hoje o Danilo vai contar nesse nosso bate-papo, agora também em versão para YouTube, ele vai contar sobre o lançamento do novo álbum que ele lançou, que é o álbum Danilo Baião Toca Almir Sater. Mas antes, Danilo, de te perguntar sobre o álbum, eu vou falar aqui rapidamente uma breve apresentação para os espectadores do seu perfil. Então, pessoal, o seguinte, o Danilo Baião é um violeiro dos bons, apaixonado por música e estudioso da viola caipira. Ele também é maratonista, é jornalista e é formado em Direito e torcedor fanático do Cruzeiro, Danilo. É isso mesmo? Eita! É isso Tá, mesmo. tá certo Acertou a minha. tudo. Acertei Tá tudo? certo. Eu fiquei Tá confuso certo. aqui Bem, na. bem resumido. Eu fiquei um pouco confuso aqui. Muito bem resumido. Achei que você torcesse pro América ou para aquele o time lá de Nova Lima, lá, como é que é o nome? Mas Cruzeiro eu nunca imaginei, Danilo. Não, não, meu coração é azul. Ô, Não tem Danilo. jeito. É. Então, vamos direto ao ponto. Me conta, recentemente você lançou o seu novo álbum, que é o, como eu falei, Danilo Baião toca Almir Sater. Duas perguntas. Primeiro, queria saber se é o seu primeiro álbum, que eu estava na dúvida aqui se era ou não era, e conta um pouco da história da produção desse álbum, quando que foi o lançamento, enfim. Enquanto você vai falando, Danilo, eu vou compartilhar aqui imagens do seu álbum para os nossos espectadores. Sim. Ô, Paulão, é o meu primeiro álbum, é o primeiro disco da minha carreira, né, solo, né, que eu já participei do disco da Orquestra Mineira de Violas, e eu ainda não lancei. O disco já está pronto, o CD físico já está comigo, nas minhas mãos, eu já estou, inclusive, comercializando. E semana que vem, como você disse, nós estamos gravando aqui no dia 25 de agosto, né? Na semana que vem, ele já vai subir para as plataformas digitais. Então, quem quiser pode desfrutar sem moderação do disco. Quem É. quiser, quem quiser comprar, pode entrar em contato comigo. Aí eu vou deixar. Pode, Pode ir falando, Danilo. e quem quiser adquirir o CD físico, né, pode entrar em contato comigo, né, através do meu e-mail, danilobaião@yahoo.com.br. Repita! Lembrando, Repita! lembrando que o Baião é com Y. Danilo, normal, BAYAO, Danilo Baião, @yahoo.com.br, que a gente, muita gente, inclusive eu, ainda gosto de ter o CD fisicamente. Eu acho que o encarte do CD é muito importante, conta muito da história do disco, do artista.
eu ainda gosto de ter o disco fisicamente na mão. E o Paulão, desde que para contar a história desse CD tem que ir lá, é necessário ir lá na minha infância, né? Porque quando eu era criança, meu pai tinha uma fazenda pequena aqui perto de Belo Horizonte, que eu ia todo final de semana com ele. E eu era muito apaixonado com as coisas da roça, né? Aquela lida de acordar cedo, tirar leite, levar leite no ponto, andar a cavalo. Passava o dia, aquilo para mim não tinha coisa melhor. E um funcionário do meu pai, dessa fazenda, era muito meu amigo. Para todo lado que ele ia, ele me carregava. Ele colocava no. Ele ia campear o gado, ele me colocava na garupa. Ele ia na carroça, ele ia Uhum. na carroça, ele me colocava na carroça também. Eu tava o dia inteiro com ele. E esse cara, ele gostava muito do Sérgio Reis. Ele gostava muito do Sérgio Reis, então eu passei a gostar muito da música do Sérgio Reis, que na época o Sérgio Reis cantava mais sertanejo mesmo, né? Uhum. Hoje ele mudou um pouquinho o ramo, mas na época ele cantava muita coisa sertaneja, Menino da Porteira, e Ah, eu fiquei apaixonado com essas músicas, né? E então eu sempre acompanhei o Sérgio Reis. Como eu passei a acompanhar o Sérgio Reis na infância, em 1990, como muitos de nós, conhecíamos o tal de Almir Sater, que estava na extinta TV Manchete, trabalhando em Pantanal. Poxa, eu adorei o Almir, achei ele sensacional e tal. E, e, pode. e aí seguiu. Eu, com 16 anos, eu falei assim, eu quero tocar violão. Eu quero tocar violão, mas eu comprei um violão, mas eu não tinha maturidade para tocar na época ainda, eu queria cantar e tal, e não fui para frente com o violão. Não fui para frente. Aí, uns 5 anos depois, eu vi um violeiro lá na terra da minha mãe, que a terra dela é Santo Antônio do Grama, pertinho de Ponte Nova, pertinho de Rio Casca, na zona da Mata Mineira. Eu Uhum. vi um violeiro lá tocando uma viola caipira. Na hora que eu ouvi o som da viola pela primeira vez na minha frente, cara, me deu um. Me pegou. Me pegou o som da viola. É a coisa mais bonita do mundo, assim. Eu falei, é isso que eu quero. Cara, aí passou um tempo, eu comprei minha primeira viola, comecei a estudar. Aí eu comecei a participar de roda de viola, fiz muitos amigos. E aí aquele sonho de um disco começou. Gente, um dia eu quero gravar um disco. Eu não sou músico profissional, eu não sou. Na época, né? Eu pensava assim, eu não sou músico profissional, mas eu quero ter um disco para deixar registrado que um dia eu toquei viola, para Uhum. né, para ter para os amigos ganhar e tal. Aí passou o tempo, eu continuei na orquestra. Aí eu entrei na Orquestra Mineira de Violas em 2002, fiquei lá até 2008. Era um grupo de violeiros. A gente viajava o estado fazendo shows e era um time muito legal. Uhum. Mas era um time amador, né? Nós éramos músicos amadores. Uhum. Cada um tinha o seu trabalho, cada um tinha a sua ocupação. E a gente juntava, ensaiava e apresentava um show que era realmente muito bonito. Nós chegamos a apresentar no Grande Teatro Palácio das Artes, né? Uau. Era um grupo muito forte. Bom, aí eu saí do grupo e depois que eu saí do grupo, eu mantive tocando, mas assim, bem recreativamente, sabe? Bem sem muita pretensão.
Uhum. Há 5 anos atrás, parece que aquela mosquinha que me picou em 98, quando eu vi a viola pela primeira vez, ela me picou de novo. Eu falei assim, agora eu quero estudar viola para valer, viola e violão. Até guitarra eu cheguei a estudar. Ó, Tive uma banda, tive uma banda de rock e tal, mas é a viola, meu instrumento é a viola. E aí eu voltei a estudar viola, aí eu falei, não, agora eu quero ser um instrumentista, não vou cantar, vou só tocar, vou ser um instrumentista e vou me dedicar muito. Eu quero ser um instrumentista mesmo, de mão cheia, quero ver esse desejo, ver esse sonho. Aí eu passei a investir nisso. Aí um belo domingo à tarde, final de julho, início de agosto, um frio danado, a gente domingo à tarde em casa, sem, sem nada para fazer. Só que eu tinha um show do meu professor, Fernando Sodré, que é um dos ah, grandes instrumentistas do país, eu acho, na minha opinião, o melhor violeiro do país. E tinha um show dele que eu queria ir. E eu venci minha preguiça e fui nesse show. Era ele, o Enéas Xavier, que é o tocando baixo, e o Neném na bateria. Esse Enéas Xavier até que gravou o meu disco, gravou baixo, gravou ah, piano no meu disco e tal. Aí, quando o Neném estava fazendo um solo de bateria, eu imaginei uma música do Almir em cima daquele solo. Aí ah. no dia seguinte, na terça-feira seguinte, eu fui para aula com o Fernando e falei, ô Fernando, vamos colocar uma melodia do Almir, né? Aquele solo de bateria do Neném e tal. E vamos, é uma boa ideia, hein, e tal. Eu falei, vamos fazer um disco em homenagem ao Almir, Uhum. solando as músicas que ele canta. O Sabré, na hora, falou, Danilo, que ideia espetacular. Ninguém fez isso ainda. Foi uma ideia sensacional. Vamos fazer isso em 2019. Aí nós começamos a estudar viabilidade, custo e tal. E aí eu acertei com o Sodré. Ele é o produtor do disco, ele montou os arranjos todos. Aí eu comecei uma saga no estúdio, né? Que eu nunca tinha entrado no estúdio. Aí tocar em estúdio é muito diferente de tocar em quarto, né? Não é tocar na sala da casa, é muito diferente. É uma outra realidade. É outro Aí som, veio, né, Danilo? é, aí veio pandemia, que atrasou bastante a situação, eu estudar, eu desenvolver o suficiente para entrar no estúdio para gravar. Mas, enfim, entrei no estúdio, gravei. é, Como foi meu primeiro álbum, eu apanhei muito no estúdio, porque como eu falo, né? Uhum. Estúdio é diferente de tocar acústico, né? Num quarto, numa sala, né? Uhum. Então, eu apanhei muito, aprendi demais e até que o disco ficou pronto. E tá lindo, tá bonito demais. E agora eu tô trabalhando no lançamento, que vai ser um show. Eu acho que vai ser no início do ano que vem esse show. Mas o Hum. disco já tá na mão, já tô divulgando. Assim, é um filho que nasce, sabe? É um filho que nasce. É muito gostoso, é muito gostoso. Então, pelo que você relatou, Danilo, quer dizer, o seu disco, ele é um conjunto da sua história de vida, né? E a sua relação com a música, a sua paixão pela viola, pela música caipira, música sertaneja, né? Então, Sim, a gente vai ter a percepção desse carinho que você teve, né, nessa produção, todo o cuidado e o estudo, né? É uma curiosidade, Danilo, enquanto você estava falando, eu estava mostrando algumas fotos, algumas imagens, inclusive de fotos de você lá no estúdio.
qual foi essa dificuldade que você teve no momento que você estava em gravação no estúdio? Era o nervosismo? Era o que você mais assim, era tipo, chegou o grande dia da gravação, e também fiquei curioso em saber em quantos dias demorou essa produção, essa gravação, o que você pode contar? Ô, Paulão, a gravação não durou dias, a gravação durou meses. Justamente porque eu não sou, eu sou marinheiro de primeira viagem, então eu não estava habituado a tocar em estúdio. E tocar em estúdio, o, o, o som, a captação do estúdio é poderosíssima. Qualquer mosquitinho que passa, o estúdio capta o som. O estúdio capta o som. Uhum. Então, assim, qualquer notinha mascada, aquilo vira, aquilo chama atenção, aquilo vira um elefante numa loja de louça, sabe? Então, eu tive muita dificuldade em gravar por causa disso. Aí quando eu via que não saía, aí começava a ficar nervoso, tinha hora que eu ficava nervoso, aí tinha que parar, não, volta no dia seguinte, volta outra hora, outro dia. Aí eu, Aham. ia pra, aí eu vinha para casa, estudava mais, estudava mais e tal. Aí no outro dia eu voltava e gravava. Aí, então foi um processo de amadurecimento, né? Eu eu meio que eu falo com que eu adotei um processo invertido, né? Eu amadureci dentro do estúdio. Eu não Ah, amadureci para entrar no estúdio, né? Eu cresci no instrumento dentro do estúdio. Isso sim. é muito bom, né? É um estúdio não é barato, mas foi teve músicas que foram rápidas, teve músicas que foram mais demoradas e E qual que é mas cara, o estúdio que você fez a gravação? Foi tudo sempre no mesmo estúdio? É, qual foi o estúdio? É o Usina Studio, é isso? Usina Studio é, é, é o estúdio do Enéas Xavier, esse contrabaixista. Ele é espetacular. Ele fez a gravação, ele fez a mixagem, ele fez tocou contrabaixo, ele tocou piano. Ele foi um cara muito importante na produção desse disco. Ah, eu tô curioso aqui para ouvir, Danilo. Claro, então, ó, eu vou te mandar um e-mail, tá? Para solicitar mais de um disco, porque eu também, só que eu vou querer um autografado, tá? Eu Tá bom. vou comprar, já vou garantir aqui os presentes de Natal aqui também. Já vou comprar o disco Isso. para a família toda, que minha família adora também música caipira, sertaneja, e o Almir Sater, eu também sou fã. Danilo, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi, quem participou também dessa produção. Você citou então o Fernando Sodré. Queria que você usasse também aqui o espaço para agradecer todo mundo que apoiou, que participou, trabalhou com você nesse seu sonho de gravar o disco. Aham. Olha, a pessoa mais importante desse processo foi o Fernando Sodré. O Fernando Sodré, ele é um músico absurdo, ele é excepcional, ele é muito fora da curva. Os arranjos que ele montou para as músicas estão belíssimos, eles estão muito bonitos. É a minha viola que conversa com vários instrumentos, com acordeon, com piano, com sanfona, com violoncelo. Tem duas faixas com violoncelo, que tá um absurdo de bonito. É a boiada e tocando em frente, né? Que é a música mais conhecida do Almir, né? Uhum. Dá uma canjinha aí. Ah, coisa boa, hein, Danilo? Ele fez um arranjo absurdo de bonito para essas músicas. É,
E, assim, o agradecimento é a ele, assim, principal. Agradeço o Enéas, que tocou baixo, piano, gravou, me acompanhou nesse processo, assim, todo. O Enéas é um cara muito especial também, muito importante. O Serginho Silva e o Rogério Delion. O Serginho Silva fez a percussão em todas as músicas e o Delion fez os instrumentos de corda em todas as músicas também, que é tocou violão de nylon, violão de aço, charango, banjo, bandolim, tem de tudo aí no tudo na mão do Delay. O Delay é um monstro. Eu tenho a participação do Chris Caldas no acordeon, ele participou, acho que em 3 músicas, 3 ou 4, acho que foram 3. O, o, o Sérgio Rabelo, violoncelo, participou em 2 músicas, sensacional. Quem mais? O Jorge Continentino. Jorge Continentino veio de Niterói para participar do disco, não, em uma faixa só com a sua flauta, a faixa 2, que chama Terra de Sonhos. Uma música muito bonita do Almir. Ele fez a flauta nessa música. Uhum. Nessa música ainda tem o charango do The Lion. É absurdo. A Claudinha Duarte, ela fez um back vocal sensacional. A Claudinha, ela foi na minha casa há 20 anos atrás, na época da orquestra ainda. Eu falei, Claudinha, eu gostei tanto da sua voz que no dia que eu fizer um CD, você é minha convidada. Você é minha convidada para cantar. E aquilo ficou, até que ela veio, até que ela chegou. A gente. A Mirna de Moura, cara, a Mirna ela não toca instrumento, mas é aquela que está do meu lado o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, eu tenho que aparecer numa live, ela vai e me veste para a live. Eu tenho que tirar uma foto, ela vai tirar foto. Ela que me orienta, que me dirige. A Uhum. Mirna, ela tem feito as lives comigo pelo Instagram. Ela é uma pessoa importantíssima para mim. Ela dirigiu a minha foto de capa, que foi tirada pelo Felipe Sodré. Ela é uma pessoa importantíssima no processo. Eu confio muito nela e ela está sempre do meu lado. Quem mais? As fotos estão lindas, viu, Danilo? Eu tô A, vendo aqui fotos, fotos de você no estúdio, tô mostrando aqui para nossa audiência aqui algumas fotos, até uns vídeos também de você lá no estúdio, na gravação. Então, mas vamos lá, continua. o Pinho, o Pinho é muito especial. O Pinho, em 2003, o Pinho tinha. Eu conheci o Pinho, ele era o dono e editor da revista Viola Caipira. Aí ele foi e falou assim: Danilo, você é jornalista? Eu falei: sou. Então você vai ter uma coluna na revista. Ah, Tá bom. Eu e o Pinho, nós nos tornamos amigos de. Naquela época, ele ia para o interior de São Paulo para entrevistar violeiro, aquelas duplas antigas, da década de 50, de 60, aquelas duplas que fizeram a história da música sertaneja, né? O uhum. que eu fazia? Eu ia com ele, eu alugava um carro aqui e eu ia junto com ele. Nós fizemos viagens inesquecíveis, nós fizemos amizades maravilhosas. Nós entrevistamos Cacique Pajé, Liu e Léo, Zique Zeca, esse Pinho. A gente fez viagens memoráveis. E ele falou para mim: Danilo, no dia que você for gravar o disco, eu faço questão de fazer o encarte do CD. Aí, há 2, 3 anos, eu liguei para ele: ó, tá chegando a hora. Cara,
E ele fez, ele nem tem a revista mais, ele parou, mudou de ramo, ele hoje trabalha com marcenaria e ele faz até uns móveis muito bonitos e, e ele fez o encarte do disco. Sensacional. Assim, não enxergo, mas tenho certeza que ficou muito bonito. Ficou muito bonito e também de muito bom gosto e reflete o seu espírito, né, do seu trabalho. Então, Sim. ô Danilo, a escolha do repertório, assim, porque o Almir Sater também tem várias músicas, né? Como é que foi a definição do repertório? Teve alguma que você não pôde, não deu para colocar no disco? Como é que foi a decisão de escolher quais de fato iam entrar nesse álbum? A escolha foi exclusivamente minha. A escolha foi pessoal. Eu selecionei as. No início, eu e o Sodré estava imaginando 10 músicas. Mas aí eu falei, gente, essa não pode ficar de fora. Essa não pode ficar de fora. Aquela também não pode ficar de fora. Aí, aí acabou que 10 músicas é muito bom para um CD instrumental. Que a minha viola, para quem está acompanhando, né? A minha viola canta. Então eu só peguei as músicas que o Almir Sater canta. Eu não peguei as músicas que ele instrumentais dele, né? Por exemplo, Luzeiro, Ah, Doma, Corumbá. Essas músicas eu descartei porque elas já são instrumentais. Eu queria ah. pegar as que ele canta para fazer a versão instrumental. Esse que foi o lance do disco. Então, aí eu descartei algumas que já são muito conhecidas, como Comitiva Esperança, Trem do Pantanal. Eu Uhum. descartei elas. E só que, por exemplo, Tocando em Frente é uma música tão conhecida que eu falei, não, essa eu não posso descartar, que essa é importante para alcançar o público, né? O grande público é, conhece o Almir por Tocando em Frente, né? Dá É a uma música palhinha dela, dá uma palhinha. essa que eu fiz, né? É. E por Aê, aí vai. aê, que... E, e, e por aí vai. Então essa música é a mais conhecida. Então, essa música eu deixei, eu consegui. Eu falei, não, essa tem que ficar. Um Violeiro Toca, que é uma música tão clássico dele, que entrou na novela de 1990. Então, eu falei, essa música também vai entrar. Aí eu comecei a selecionar as músicas. A música do Almir que eu mais gosto, Boiada. Então, essa tem que entrar. A música que deu a ideia no disco, o cara fazendo um solo de bateria, e eu imaginei uma música mais agitada, mais quente dele, que chama Estradeiro. Eu imaginei ela em cima daquela bateria. É, Peão, que é uma música que o Almir fez para uma novela.
Então, assim, aí chegou Boieiro de Nabilec, tem que gravar, não pode ficar de fora. Aham. Então, assim, várias músicas, assim, aí chegou um momento que eu falei, assim, ó, Brasil Poeira ou Peão? Peão é essa que eu acabei de mostrar, Brasil Poeira. Brasil Poeira. Eu falei, gente, Brasil Poeira ou Peão? Para inteirar 12 músicas, que eu já estava achando absurdo. Um disco instrumental com 12. Aí eu fiz uma enquete com muita gente, perguntei qual que fica de fora. Na hora que eu decidi qual que ia ficar de fora, eu falei assim, não vou deixar de fora não. Vai para 13 o disco. É, ô, ô Danilo, assim, uma curiosidade também, você tem as músicas tudo na cabeça, né? Como é que é seu estudo de cada uma das músicas? Você tem elas decoradas, né? Como é que é esse processo de você, que nem você deu uma palhinha aqui de 6, 7, 8 músicas. Como é que o seu HD interno aí processa esse monte de informação? Porque também não são músicas tão simples de tocar, né? Não é isso? O, o arranjo que o Fernando Sodré fez ficou elaboradíssimo, são arranjos muito difíceis, né, que me demandou muito estudo, muito tempo, muita energia, né? Não, e é um estudo de formiguinha, né? Eu, como estava muito verde quando eu tive a ideia, eu precisei de um tempo grande para maturar esses arranjos, né? Para maturar os arranjos. As músicas, eu tenho elas de cor e salteado, porque é o repertório que eu escuto há 25 anos, né? 20, quase 30 anos que eu escuto Almir Sater. Então, isso eu não tive problema. A minha dificuldade foi amadurecer o repertório na mão. Perfeito. Que eu sempre toquei viola, mas de uma forma recreativa, de uma forma mais profissional, de uma forma mais levada a sério, o instrumento, trabalhando mesmo, né, na Uhum. essência da palavra, há pouco tempo. Então eu tive essa dificuldade. Né? Hoje eu estou estudando muito com o Fernando, estudo choro na viola, estudo música clássica na viola, mais coisas mais eruditas, que eu acho que a viola tem esse campo, essa abrangência, né? Que não é só a música caipira. Eu acho que muita gente olha para a viola com uma forma um pouco errada, né? Que viola só serve para tocar música sertaneja, de raiz, músicas ligadas ao campo, né? E nada disso. A viola é riquíssima, né? Tanto que o Mick Jagger tocou viola em 2006, lá em Copacabana, em uma música, no show dos Stones, né? Ó, Então, é um instrumento, assim, riquíssimo, muito elaborado, tem infinidade de recursos. Então, eu estou estudando viola para valer, assim, eu sou um instrumentista, um estudioso mesmo de viola, para, como o meu professor faz, né, para tirar essa, como que eu falo? Esse rótulo da viola que é só de música sertaneja. Não é. perfeito, perfeito. Viola é um instrumento universal, como qualquer outro. Perfeito, perfeito. Inclusive, Danilo, na primeira entrevista, né, que você participou aqui no podcast Outra Visão, eu lembro, né, e está disponível para todo mundo ouvir, que o Danilo conta em detalhes sobre as violas dele, sobre os estudos, né, dele com a viola, fala das características das violas que ele tem, né?
É uma entrevista muito legal que foi o episódio 22 do podcast Outra Visão, que o Danilo conta assim em detalhes, muita coisa sobre esse universo dele de estudos da viola e tudo, claro, além do que ele está contando hoje aqui. Ô Danilo, eu queria saber o seguinte, o Almir Sater, ele esteve recentemente aqui em Belo Horizonte, e eu fiquei curioso na época que eu vi a notícia, se você tinha ido no show, como é que é? Você conseguiu ir no show? Eu fui no show, mas não consegui falar com ele. Ele não recebeu, eu não, eu ainda eu estou distante dele, né? Ainda vou entregar o disco para ele. Eu ainda não consegui um canal, ainda não tentei entregar, levei o disco, né, mas ele não recebeu a turma que estava lá no camarim, né? Não recebeu a turma, mas Uhum. eu ainda vou entregar esse disco para ele. Eu quero que ele escute, espero que ele goste do disco. E, Mas deixo bem claro, né, que o disco está tudo legalizado. Né? Eu paguei direitos autorais, está, né, tá tudo legalizado. Inclusive no disco, dentro do encarte do CD físico, né, tem uma foto que eu tirei com ele em 2002. vou mostrar aqui. Eu tirei essa foto com ele em 2002 em um show num teatro da cidade de Contagem, num show que ele, um dia que eu consegui ir no camarim dele, e uma foto para mim muito especial. Era, inclusive ficou, eu coloquei ela na moldura no meu quarto durante muitos anos. E assim, tá tudo legalizado, sabe? Mas eu quero além disso, eu quero que ele goste do disco. Eu Claro, quero claro. que ele tenha o disco. Inclusive aqui, ó, a gente tô vendo aqui, Danilo, o encarte do seu disco, né? Com o seu texto de agradecimento, você falando aqui um pouco no seu texto, né? Inclusive tá um pouco de tudo que você relatou aqui, né? Nessa nossa conversa aqui, os Bom você ter falado agradecimentos. aí. É bom você Uhum. ter falado isso, que eu, na hora que você falou para quem que eu tenho que agradecer, eu esqueci de falar da Manuela. A Manuela foi quem corrigiu, fez a correção ortográfica de todo o encarte do disco. A Manu é minha colega de tribunal, a Manu é muito especial. Tá aqui, a Manuela tem o Marcelo Barroso também, pelo transporte, né? Marcelo Barroso. Eita! De, Marcelo Barroso, ele levou. A Mirna, essa que eu mencionei, ela foi tão especial que ela chegou aqui em casa no sábado, abriu meu guarda-roupa. Danilo, nada serve. Vamos comprar. Ela foi, deixou eu comprar. Eu vou lá no Mangabeiras, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, para quem não é da cidade, né? Uhum. Para entender. Ela foi lá para ver um lote vago que era muito bonito, inclusive já foi tema de várias fotos de noiva nesse lote, que dá uma visão bonita. Ela foi lá, Dan, não tá bom. Aqui eles deixaram o capim, mato crescer, não tá bom. Aí nós, aí ela foi lá no Belvedere e ela olhou um trilho do trem lá do Belvedere, né? Uma trilha que está até desativada, mas é um lugar muito bonito, muito gostoso. Ela teve a ideia do lugar e aí no domingo nós fomos para lá fazer as fotos da casa. E o Marcelo levando a turma. É, Então, que legal, não, ficou ótimo. Então, recapitulando, na próxima semana, vamos dizer assim, no início de setembro, o disco já vai estar disponível nas plataformas de áudio, né? Seria no Spotify ou Spotify, no Deezer, né? Nessas plataformas mais comuns, né? perfeito. Então aí é só buscar Danilo Baião com Y nas plataformas. Isso. Tá, inclusive, Danilo, quando estiver disponível, eu também vou compartilhar o link nesse episódio, que vai ser o episódio 125 aqui do podcast Outra Visão. Vai estar disponível o link, e também daí depois eu comunico também a audiência aqui
Pelas redes sociais, né? Todos os seus links vão estar aqui disponíveis na Sim, plataforma. inclusive mais para frente eu vou te pedir esse espaço aqui de novo, lá pelo início do ano que vem, para divulgar o lançamento do CD, que vai ser um show bacana. Eu vou Ah, alugar um teatro legal. A gente vai fazer um movimento bom aqui para divulgar, para lançar o disco, né? Aí eu ah. aí eu que vou te chamar. Você me chamou duas vezes, aí eu Ô, que vou me dar Dani, uma de oferecida, que eu falo, não, dá esse espaço aí de novo. Ô Danilo, você sabe que você está em casa, você está em casa. Você tem. Obrigado. Pessoal, é importante compartilhar aqui com os ouvintes, né? Quem não ouviu a primeira entrevista, o Danilo foi meu padrinho, é meu padrinho de casamento, né, Danilo? Uma pessoa Eu muito sou seu padrinho de especial, casamento. muito, Isso. muito especial aqui Que na ano que minha você vida. casou, Paulo? Foi no ano de 2008, Danilo. 2008. É, Eita, coisa chique. 15 anos já, 15 15 anos anos. do casório, do Eu, casório. eu lembro que foi na Rua São Paulo, no dia E 25 de janeiro, dia da cidade de São Paulo. Na sua exatamente. cidade. Foi, Eu es- lembro disso. foi escolher a dedo, viu, Danilo? Escolher a dedo a É, data, viu? Foi isso, que assim o pessoal de São Paulo pôde vir para Belo Horizonte para prestigiar o casório, né? A festa. Você lembra é. que tinha um monte de gente? Danilo, então. Seguinte, vou caminhando aqui para o final, mas eu Ah, gostaria também que você contasse um pouquinho das suas últimas experiências como maratonista. Pessoal, o Danilo não é só maratonista, corredor, ele já correu ultramaratonas. Já correu a maratona do Rio, meia maratona de não sei aonde, Nova York, África do Sul, entendeu? Ninguém segura esse homem. É um violeiro atleta. Danilão, como é é, que estão as corridas aí? Me atualiza aí. Ô, Paulão, eu continuo correndo, gosto muito do ambiente de rua, né, de treino na rua. É, é uma coisa que me faz bem e eu pretendo voltar a fazer maratonas. Até 2019, eu já fiz 6 maratonas, né? Foram de Uberlândia, Curitiba, Rio, Punta del Este, Buenos Aires e Nova York. Foram 6 maratonas, 42 quilômetros. Uau! E hoje eu tô melhorando as meias, meia maratona são 21 quilômetros. Eu tô melhorando as meias para voltar a fazer maratona. Uau! E, e a África do Sul é um objetivo, é um sonho, né? É uma corrida que chama Correios, que é uma corrida de 90 quilômetros na África do Sul, muito difícil a corrida, muito pesada, muito subida, descida. É uma corrida que não te deixa numa zona de conforto em momento nenhum. Então, é um sonho que eu tenho fazer essa corrida. Eu fui lá em 2018, corri 45 quilômetros dela, não aguentei correr mais. Eu até aguentaria correr mais, mas eu não ia aguentar completar a prova, então resolvi abandonar para não atrapalhar o meu guia que, que buscava concluir a prova. Então, uma prova espetacular na África do Sul. A África do Sul para ver essa prova. Uau! Sensacional. Uau! É, E para que e- ano que você pretende? Ou assim, você não tem ainda o ano que deseja ir para lá fazer essa prova? Ou já tem, assim, já está treinando para? Ô, Paulão, eu estou treinando para melhorar. Uhum, Eu estipulei uma meta. Se eu conseguir fazer uma maratona abaixo de 3 horas e 40 minutos, coisa que hoje para mim ainda é distante, no dia que eu conseguir essa marca, eu vou. Se eu não conseguir a marca, eu não volto lá para a corrida. perfeito, Entendeu? Então, perfeito. assim, eu não vou, porque foi muito frustrante, é muito dolorido você viajar para uma corrida tão bacana, tão top e desanimar parar no meio. É Hum, natural, é normal, a ansiedade me atrapalhou, eu queria muito ter feito essa viagem em 2018. Se eu fosse usar a razão, eu teria deixado para 2019, que eu estaria melhor preparado, mas eu fui com muita sede ao pote
foi um erro que a vida me ensinou. Então, eu volto lá, eu não estipulo ano para voltar lá, eu estipulo meta. Se eu Uhum. atingir essa meta, é que eu vou conseguir concluir a prova, que eu vou conseguir treinar para concluir a prova. Então, então não é em Perfeito. termos de ano que eu coloco, é em termos de meta. Se eu não chegar nessa meta, paciência, a vida segue e, e essa meta fica para uma outra encarnação. Mas te conhecendo bem, Danilo, você vai até conquistar. Eu sei que você se dedica e é uma pessoa disciplinada também, vai atingir suas metas aí como atleta. Vamos, vamos ver. E para fechar, Danilo, ainda da corrida, com quem está te acompanhando hoje nos treinos? Você está correndo com quem? Como é que é? O que você pode também é, registrar? O Paulão, desde 2017, eu comecei a correr longas distâncias em 2014, 2015, né? Antes eu corria só pequenas distâncias. Aí passei para longas em 2014. Então, desde 2017, que eu tenho um grupo de corrida, eu tenho um grupo de 6 pessoas, é o nosso grupo de amigos, né? Que nesse grupo eu sempre sou guiado pela Lilia Haas, pelo Davidson, e a Cris agora está me guiando muito também. Então, esses três me guiam sempre. A Vanessa Machado, a Vanessa Pessoa Machado, ela treina comigo toda segunda-feira. Ela é fantástica. Ela já fez essa prova da África 2 vezes. Ela é uma corredora Nossa. de tirar o chapéu. Eu treino na quarta-feira com o Adalto da Ultra, da equipe de Ultra. Então, assim, ah, eu não tenho uma pessoa só me guiando. Eu tenho Entendi. várias pessoas. Amanhã, por exemplo, no sábado, o Davidson não vai poder me guiar. Então, o Isaías, do Corre para Ver, vai me guiar amanhã, junto com a Lília. Amanhã eu tenho um treino de 26 quilômetros. Então, Nossa. a Lília vai correr 14 comigo e o Isaías vai correr 12, 10, 12. Então, assim, o grupo Corre para Ver também vale a pena mencionar aqui. É um Aham. banco de guia para cego. É um grupo espetacular que eu convido as pessoas para visitar o Instagram do Corre para Ver, visitar o Ah, trabalho do Corre para Ver. A lógica do grupo é a seguinte: qualquer cego tem uma. Eu quero fazer uma caminhada sábado de tanto tempo em tal lugar. Aí entra no grupo, solicita, eu quero caminhar e tal. Aí vai uma pessoa que enxerga, aí eu estou disponível, eu te guio. Então, é um grupo de guias que cresceu muito e está fazendo um trabalho espetacular para as pessoas com deficiência visual. Então, quem tiver assistindo, disponibilidade. Uhum. quem estiver assistindo o podcast ou ouvindo, tiver interesse em conhecer o trabalho do Corre para Ver, entra no perfil do Corre no Instagram, que vai ficar impressionado com a qualidade. Hoje é uma associação, a gente tem o patrocínio da Unimed, é uma coisa muito bacana, muito chique. Ô Danilo, enquanto você estava falando, já estava acessando aqui, todo mundo já está vendo aqui conosco a página do Instagram do Corre para Ver, e muito bacana, e inclusive espero poder convidar alguém do Corre para Ver para contar um pouco sobre esse trabalho aqui no podcast Outra Visão. Vai ser um prazer muito grande receber e acolher o pessoal do Corre para Ver. E também, Danilo, enquanto você estava falando das suas maratonas, corridas e etc., eu compartilhei aqui com o pessoal algumas fotos suas de você nas maratonas lá em Nova York e outras corridas aí pelo Brasil, que são imagens que estão no seu Facebook, e aí os seus fãs e as fãs também já viram algumas imagens mais do Danilo. Cara, Nova York, eu te falo que toda maratona, independente do lugar, é, é,
são viagens tão especiais, são viagens tão bacanas que, por exemplo, como uma história rápida aqui, Uhum. a de Curitiba, que foi a primeira maratona, a Fernanda tratou de me guiar em agosto, a maratona em novembro. Nós fizemos um ciclo de treinamento juntos, tal, beleza. Aí chegou na quarta-feira, na véspera da corrida, na corrida no domingo, Uhum. chegou na quarta-feira, a Fernanda me liga, Dan, não vou poder te guiar. O meu mundo caiu, né? Igual a Maísa, né, a cantora, né? Meu mundo caiu. Aí, aí, aí ela virou, tô grávida. Descobri que tô grávida. Nossa. Aí, a minha sorte, a minha sorte foi tão legal que o marido dela é corredor, grande corredor, grande corredor. Ele tem maratona sub 3. Uau. Aí ele me guiou na maratona. Mas o mais legal foi como ela deu a notícia da gravidez para ele. Ela virou para ele e falou: Ô, amor, você faz tudo que eu te pedi? Você faz? Ela faz, claro. Guia o Danilo na maratona para mim. Aí ele achou ruim com ela, né? Uai, por que, gente? Você tá tão bem, você tá tão pronta, tal. Ela falou assim: não, meu amor, eu tô grávida. Olha. O cara, ele não sabia, ele não tinha reação. Tu- Ele foi correr então com você, já se preparando para ser pai, né? Ia ser pai. Ele teve a notícia que ia ser pai desse jeito, assim, no supertão. Foi muito engraçado. A minha Ah, viagem de Buenos Aires, eu fui guiado por dois portenhos que eu não tinha guia para ir comigo. Aí eu conheci os caras lá, eles me guiaram, cada um guiou 21 quilômetros. A uau. viagem com a Lilian para Nova York, a Lilian Haas me guiando em Nova York, foi maravilhoso. O Davidson comigo em Uberlândia, o, o, o Tim Manin me guiou em Punta del Este 4 horas e meia debaixo de um temporal. Debaixo de um temporal. A Elisama me guiou no Rio. A Vanessa já me guiou em 2 meias maratonas. A Bia já me guiou em meia maratona. Sabe, então é uma gama de amigos, é uma gama de pessoas queridas que a gente vai acumulando na corrida, que é um esporte que me faz muito bem. Ai, que bacana. Inclusive a Elisama, a Lili, mais conhecida como Lili, né? Lili Elisama maratonista. Assis, ela participou aqui também do podcast Outra Visão, falou de você, falou das corridas com você e contou É, as histórias, das competições, das provas, né, que ela já participou e das provas que participou correndo com você. Danilão, eu vou fechando aqui este episódio 125, que em breve estará no ar, também disponível no Spotify, no YouTube em várias plataformas e estamos aí no momento de transformação aqui também do podcast Outra Visão, transformação da forma de apresentar os episódios, mas mantendo aquela essência daquele papo descontraído, com pessoas interessantes, inteligentes, das mais variadas áreas, com muitas boas histórias para contar, como você. Para fechar, Danilo, eu quero agradecer a todos os ouvintes e agora também espectadores que acompanharam até aqui este episódio e pedir, Danilão, para você deixar aquele recado final para os nossos ouvintes e espectadores. primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade para divulgar o meu trabalho. E segundo, eu queria fazer dois pedidos aos ouvintes e aos telespectadores. O primeiro deles é que vão ao show de lançamento, que em breve eu vou divulgar no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Então, fazer a propaganda aí para me seguir, para ir no meu show, que ainda não defini se vai ser em março do ano que vem ou final desse ano, mas vai por aí. Uhum. Em segundo lugar, ouvir o disco, que esse disco, que a minha música possa levar muita harmonia
muita paz para quem estiver ouvindo, para o pessoal ouvir de coração aberto, para que a viola ela só tem um objetivo, levar alegria, harmonia, paz para as pessoas. Então, escutem a viola de coração aberto, que a viola é Deus, aproxima a gente de Deus. Então, quando estiver ouvindo uma viola instrumental bem tocada, que ela está tocada com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação, então é para sentir uma energia boa, não é? Escutem muito mais do que o simples som, mas o que está por trás disso, que é uma energia muito positiva. São esses dois pedidos que eu queria fazer para o seu público e eu conto com todos lá no show. E um grande abraço para você e um beijo muito especial para Raquel, minha amiga. É isso aí, Danilão. Um abraço, Danilo, e toda a família. Tchau! Valeu!